Aqui no canal já fizemos um vídeo dizendo o que poderia ser o fim da Argentina, mas hoje tudo pode mudar, pois a Argentina está prestes a fazer o que pode ser a sua maior mudança política dos últimos 100 anos, e isso pode significar sua saída do buraco. E não é nenhum exagero dizer isso. A Argentina vem sofrendo com políticas populistas desde o final dos anos 30, quando começou a ascensão de Juan Perón, uma sombra política cruel que até hoje assola o país, que é conhecida como peronismo. Algo não muito diferente do que temos e tivemos no Brasil, como o varguismo e hoje em dia a social-democracia e o lulopetismo. Bom, quando se fala em populismo político, acho que nem o bolsonarismo fica de fora. Mas calma, vou explicar melhor isso e você vai entender que tudo faz sentido agora. O nome Javier Milei é a explicação do que pode ser um novo movimento de mudança e crescimento da América Latina. A mídia já o chama de radical e ultradireita. Mas será mesmo que ele é isso? Precisamos entender melhor quem é e quais são as ideias de Javier Milei, o homem que pode mudar o rumo da decadente Argentina. Javier Milei é um economista e atual deputado pela cidade de Buenos Aires. Foi eleito para tal cargo expondo suas ideias de liberdade, tanto no âmbito econômico como individual. Ele é formado em economia e adepto à escola austríaca e se autodenomina anarcocapitalista e minarquista. Bom, mas o que é exatamente isso? Primeiro, escola austríaca. É uma escola de pensamento econômico que enfatiza o poder de organização espontânea do mecanismo de preços, ou seja, com o mínimo possível de intervenção estatal ou governamental. O anarcocapitalismo é uma filosofia política libertária que defende o direito da soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado. Os anarcocapitalistas buscam abolir os estados centralizados pelo princípio da não agressão, por livre mercados e sobre a interpretação libertária capitalista de autopropriedade. E por último, o minarquismo, que pode-se dizer que é uma parte do processo do anarcocapitalismo, pois denomina-se em ter um Estado mínimo, cujas funções são limitadas à proteção de seus cidadãos contra a violência, roubo, fraude e ao cumprimento de contratos. Bom, estes são conceitos básicos explicados resumidamente sobre os pilares de pensamentos de Javier Milei. É claro que dá para aprofundar muito no que são cada um desses itens, mas a princípio é só para termos uma ideia sobre onde o atual candidato à presidência da Argentina quer chegar. Nos últimos dias, a grande mídia se disse surpresa com a estrondosa vitória de Javier nas primárias argentinas, e a partir daí se deu a largada para quem consegue encaixá-lo no pior adjetivo possível para tentar freá-lo. Javier era cotado pelas tais pesquisas para ficar no máximo em terceiro lugar nas prévias das eleições presidenciais. É importante explicar que na Argentina, desde 2009, foi implantado o que se chama de PASO, primárias abertas simultâneas e obrigatórias. As PASO funcionam como uma etapa prévia das eleições gerais argentinas, com dois objetivos principais: solucionar eventuais disputas internas entre pré-candidatos dentro dos partidos e também tirar legendas e coligações com pouco apoio popular da corrida eleitoral, já que aqueles que registram menos de 1,5% dos votos são impedidos de concorrer já no primeiro turno das eleições presidenciais. Bom, era isso que Javier Milei precisava para oficialmente passar para as eleições, apenas 1,5% dos votos nas primárias, mas ele logo conseguiu 30% dos votos de todo o país, disparando em primeiro lugar, isolado já nas prévias. A mídia agora o trata como o ultradireita radical e dono do voto raivoso, o voto do ódio. Você já deve ter ouvido esse tipo de expressão aqui no Brasil também, não é? Lá já estão dizendo que o amor e a paz está perdendo para os extremistas, em pensar que o amor e a paz hoje na Argentina significa uma inflação de 115% apenas nos últimos 12 meses. Um dólar americano já chega a valer mais de 700 pesos argentinos e o nível de pobreza já chega a 40% da população. Isso foi o que décadas de políticas populistas fizeram com o país, que já foi um dos mais ricos do mundo. A Argentina
Argentina já foi praticamente um país europeu na América Latina, figurando acima de Inglaterra e até Alemanha. Neste vídeo aqui do canal você verá toda esta história de ouro da Argentina, vale a pena conferir. Mas como hoje o assunto é Javier Milei, será mesmo ele uma péssima pessoa com péssimas ideias e um ultradireitista do mal? A verdade é que Javier é realmente um radical, mas um radical quando se trata de liberdade, um radical em prol da liberdade. Pode-se dizer que esta vitória nas primárias argentinas foi uma vitória da liberdade contra o socialismo. Javier não é um cara qualquer que do dia para a noite passou a destilar ideias malucas de sua cabeça e agora ganhou espaço na mídia. Não. Javier é um economista liberal e libertário, com vários livros e artigos importantes já escritos. É um atuante no mercado, veio de uma infância difícil e acredita que a liberdade é a chave para ter mais conhecimento e assim ser dono do próprio futuro. Javier começou a ganhar destaque no meio político quando se elegeu para deputado e comprometeu-se a não votar em nenhum aumento de impostos ou novos impostos, afirmando em sua frase, abre aspas, antes de aumentar um imposto ou criar um imposto, amputarei meu braço. Fecha aspas. Estas visões e falas de Javier mostram que ele não é nem mesmo um conservador, muito menos um ultradireita. Se pensarmos bem, tudo que Javier quer e prega é um Estado mínimo. Isso significa menos poder em sua mão. Isso significa que nem mesmo ele estando no mais alto cargo do executivo de seu país, será um homem poderoso e autoritário. As ideias dele é justamente o contrário a isso. Uma de suas principais promessas é justamente a extinção de mais da metade de todos os ministérios que existem hoje na Argentina. Segundo Milei, existem vários ministérios que só servem para doutrinar ou criar mais burocracias e regulações para o povo. Neste vídeo, ele demonstra um pouco disso. Ministério de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores e Ministério do Interior. Outro pequeno grande detalhe das propostas de Javier é o fechamento do Banco Central Argentino. Isso mesmo, segundo Javier, um dos motivos de tanta inflação é o Banco Central que comanda a moeda argentina e assim age com total irresponsabilidade, sempre imprimindo mais e mais pesos argentinos, juntamente com a alta regulação no mercado econômico da Argentina. Javier tem muita razão quando fala disso, pois o Banco Central Argentino foi fundado em 1935, justamente quando começou toda a queda da economia argentina. É lógico que isso não é uma coincidência. O poder de emissão da moeda fez os governos extrapolarem todo e qualquer limite para satisfazer a inchada máquina pública com suas regalias e populismo. Outra proposta é abolir o limite da quantidade de dólares que o cidadão argentino pode adquirir por mês. Parece bizarro isso, né? Mas na Argentina, o governo controla as pessoas acerca de quantos dólares elas compram por mês, tentando assim forçadamente a não desvalorização do peso às custas do cidadão que está vendo a inflação comer o seu suado dinheiro. Junto com esta medida, Javier pretende também dolarizar por completo a economia da Argentina, imitando o modelo de outros países da região como Equador e El Salvador, que conseguiram se livrar da hiperinflação com esta medida. E não para por aí. Javier esboça que o argentino poderá usar qualquer moeda que quiser para se proteger, inclusive o Bitcoin, se assim achar melhor. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado.
Ele considera o peso argentino e a impressora Banco Central uma arma cruel contra o povo de seu país, que sem dúvida se tornou escravo da inflação absurda causada nas últimas décadas. Extinguir o peso argentino seria cortar o mal pela raiz, impossibilitando até mesmo de outros presidentes voltarem a fazer merda na economia. Bom, em outros assuntos também polêmicos como armas, Milei afirmou ser a favor de que os argentinos possam comprar armas livremente para se defender. Sobre ideologia de gênero, ele declara ser contra, mas somente nas questões de quando o governo usa essas desculpas para financiar projetos que beneficiam exclusivamente pessoas trans e etc. Ele declara ser veemente contra dinheiro público cobrindo pautas de ideologia de gênero, ou seja, mais uma vez a liberdade individual é a que mais importa. Seja o que você quer ser, mas não me faça pagar por isso usando o dinheiro público. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo Presidente. ente, Presidenta. Señora Presidente. No geral, o que Javier Milei propõe é tirar o Estado das costas do cidadão. Algo muito simples de entender se partirmos do cenário que se encontra a Argentina hoje. O país simplesmente não anda para frente por causa do seu gigantismo. Os últimos governos, principalmente o atual, não fez esforço algum para diminuir os gastos públicos. Pelo contrário, imprimiu mais moeda e contraiu mais dívidas públicas que não pode pagar. Nenhum governo até então quis cortar suas regalias e poderes. É justamente isso que Javier propõe a fazer em um nível talvez nunca visto na América Latina. Para nós brasileiros, ver o país dos hermanos sendo um campo de experimento sobre essas ideias nunca implantadas aqui seria demais. Imagina um estado enxuto que não intromete em sua vida, te cobra pouco imposto e protege sua liberdade individual acima de tudo. Seria incrível ver algo assim acontecendo próximo a nós. Surgiria uma esperança até mesmo em nosso gigante Brasil. É algo distante da nossa realidade hoje, mas não seria um absurdo um candidato como Javier ganhar na Argentina. O país dos hermanos está tão fudido que qualquer coisa fora do kirchnerismo e peronismo já seria uma vitória. É por isso que Javier está ganhando força a cada dia. Ele é a contramão de tudo que fez a Argentina afundar até hoje. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do plano de governo de Javier Milei, caso você queira mais detalhes sobre as suas ideias. Lembrando que ele não se encaixa nos rótulos que a mídia quer pregar a ele, como ultradireitista, extremista da direita e por aí vai. Pois ele nem mesmo é um nacionalista. O seu plano de governo é centrado em menos poder e não em mais poder ao Estado. Qual desses movimentos ultradireita ou esquerda propõe isso? Nenhum. Estamos tão acostumados a sermos governados em tudo que quando chega alguém querendo te dar liberdade e autonomia, você logo acha isso ruim e desconfia. E me diga aí embaixo nos comentários, Javier Milei conseguirá se tornar o primeiro presidente latino-americano assumidamente anarcocapitalista? E se sim, ele conseguirá fazer da Argentina uma minarquia, um estado mínimo e próspero novamente? Quem sabe um experimento assim inspire a população brasileira a mudar de rumo na hora de votar. Comente aí embaixo o que acha disso tudo e obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Aqui falamos de economia, geopolítica e tecnologia, neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia e até mais!